Os governantes são egoístas e não tratam bem a sociedade brasileira. Ao contrário, procuram abastecer a manutenção da corrupção e levá-la ao máximo que podem em termos de estabelecer a desejada longevidade. Sabedor desta realidade, Direito e Justiça em Foco apresenta hoje para você, caro telespectador, um programa visando a busca de soluções que não estão distantes de um trabalho honrado do voluntariado, que tem demonstrado ser capaz de realizar a custo zero, sem ajuda do dinheiro público, empenhando-se com eficiência o desenvolvimento do bem em louvor ao ser humano, trazendo a construção de uma realidade eficaz, porém não aceita pelos agentes públicos, que desprezam a relevância de um resultado que combate os impulsos do mal. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Luigi Pirandello. Não existem três posições lógicas e sensatas para o homem. Existem apenas duas. A primeira é um ativismo a que nada consegue desanimar, que se adapta a todas as circunstâncias, triunfa dos obstáculos, luta corpo a corpo contra todas as dificuldades que a vida lhe opõe e, muito frequentemente, na maneira mais inesperada. A segunda é a atitude de quem fica à margem da vida, de quem escolhe o papel de espectador. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o Dr. Marco Antônio Ascul, excelente delegado de polícia do Estado de São Paulo, criador da Delegacia Itinerante, sobrinho do Dr. Karim Ascul, autor da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1949. Mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e pós-doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Terá a colaboração da doutora Ana Lúcia Martins, professora em saúde mental e psicóloga da Clínica Especializada, no tema que irão abordar a parceria público-privado para a solução de drogas, álcool e outros distúrbios biopsíquicos e solução para a Cracolândia e drogados. Menciona-se também as propostas exemplares do Dr. Francisco Aparecido de Souza, que irei apresentar a vocês, caríssimos telespectadores, no segundo bloco. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Excelência. Obrigada pelo convite. É uma honra poder participar. Muito bem. Doutor Ascul, inicialmente, antes de eu fazer uma pergunta a vocês, doutor Ascul e doutora Ana, eu queria lembrar aqui o caríssimo telespectador dos excelentes livros de autoria deste mago, não é? Jurídico. Doutor Ascul. Ele é uma pessoa inteligentíssima, um homem culto, e ele é um dos mais brilhantes autores de livros. Então, Como Pensava Dom João VI. E a outra também, e outro livro também, Segurança Pública e o Acesso à Justiça. São dois livros importantes que eu acho que você pode adquirir e tê-lo na sua biblioteca. Muito bem, dito isso, eu faço a seguinte pergunta, doutor Ascul. O que significa parceria público-privado para a solução de drogas, álcool e outros distúrbios biopsíquicos e solução para Cracolândia e drogados? Em primeiro lugar, uma honra estar aqui, Excelência, novamente, e participar na ação governativa, porque ideias podem valer milhões de dólares. Sim. E com a nossa experiência de lidar com o cotidiano das pessoas no dia a dia nas ruas, é muito mais complexo do que temas acadêmicos. Muito bem. E essa parceria é necessária para suplementar o serviço público que já é deficitário. Essa parceria ela é necessária porque nós temos aqui no Brasil
clínicas particulares com uma grande infraestrutura, grandes profissionais, atividades multidisciplinares que podem resolver o problema da depressão, do fármaco dependente, do viciado, do compulsivo sexual, enfim, todos os desvios de conduta, inclusive dos policiais, porque atrás de um distintivo, de um uniforme, de uma farda, existe um ser humano que muitas vezes necessita de ser ajudado também. Eu tenho tido baixas de policiais estressados, que se suicidam, isso não sai na mídia. É verdade. E a solução, e este é o caminho, com essas clínicas particulares, que elas são interligadas entre si, com uma infraestrutura espetacular de primeiro mundo, pode suplementar e deve suplementar o serviço público, desonerando o Estado, desonerando o município, porque eles mesmos já fazem o resgate, não precisa folhas de pagamento. Muito bem. Enfim, tudo que é caríssimo para se manter prédios, instalações, e essas clínicas são paradisíacas. Muito bem, estimado doutor Ascul, eu concordo plenamente com aquilo que o senhor acabou de expor. Eu apoio e assino embaixo. Doutora Ana, o que é dependência química? Dependência química é, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma doença mental. Uma doença mental incurável, progressiva e letal. Incurável porque não há cura. O que nós falamos é que há tratamento. Progressiva porque nós sabemos que após um tempo de uso, isso pode vir a se tornar um abuso que leva à dependência. E letal porque ao longo do tempo, né, surgem vários problemas físicos, clínicos, mentais, né? Hoje a gente já sabe que a dependência química ela também leva a algumas comorbidades e, em muitos casos, a morte é inevitável. Muito bem, doutora. Eu tenho mais perguntas a fazer para a senhora. E quais são os sintomas? É possível observar uma alteração no comportamento do indivíduo, uma alteração no humor, na própria rotina, no rendimento escolar, no rendimento do trabalho, alterações de humor, insônia. Né? E a família deve estar atenta para esses sintomas? Sim, a família deve estar atenta a essa mudança e essa alteração de comportamento. Sim, claro, né? claro. Alguns objetos podem sumir de casa, outros aparecem temporariamente, também depois somem, aí já sugerindo uma questão, né, de... Quer dizer que o comportamento da pessoa, do drogado, vamos dizer assim, ele sofre uma transformação. Ele sofre uma transformação no comportamento e na personalidade. Na personalidade. Geralmente o dependente químico ele é um sujeito muito manipulador e mentiroso. Bom, essa é uma maneira de identificar, quer dizer, o uso de drogas e álcool. Como se faz? Uma das formas seria essa. Uma das formas. Uma das formas. Muito bem. E o que caracteriza a dependência química, especificamente? Então vamos lá. Nós falamos de 3 etapas: o uso, o abuso e a dependência. O sujeito que faz uso das substâncias psicoativas, né, ele faz o uso esporádico, ele não traz nenhum comprometimento para a vida do sujeito, para a rotina, né? E isso não se considera uma dependência. Depois de algum tempo, esse uso torna-se um abuso. Ele usa mais frequentemente, ele ainda não tem perdas no trabalho e na rotina de escola, porque ele faz o abuso aos finais de semana. Sim. Só que ele já começa a ter alguns problemas físicos, psíquicos, clínicos. Como ele é progressivo, aí ele chega na dependência. Aí ele precisa da substância, ele não consegue mais ficar sem usar a substância de escolha, né? E aí a gente já tem uma progressão dos problemas, dos prejuízos. Prejuízos sociais, escolares, profissionais, né? Eles começam a faltar no trabalho, não conseguem mais manter uma rotina adequada.
E esses distúrbios também têm influência no comportamento perante a família, seus pais, seus irmãos, seus tios, sim, enfim, toda... Com certeza, ele começa a ter um afastamento social, ele se afasta daquele ambiente que era saudável, ele começa a buscar ambientes mais nocivos, ou às vezes até um próprio isolamento. Muito bem. Podemos então perceber se o indivíduo está dependente? Podemos. Né? Mais claramente? Exatamente quando ele não consegue mais ficar sem a substância. E aí, quando todas as possibilidades de intervenções terapêuticas se esgotam, aí a gente acaba indicando a internação. Muito bem, eu estou satisfeito com a sua resposta, doutora, e eu vou exigir um pouquinho mais da senhora. A senhora não faz questão, não? Não, pode exigir. Bom, eu vou passar agora para algumas perguntas, né, que eu acho que devem ser respondidas, porque a sociedade ela necessita de uma informação preciosa e é nossa obrigação, né, como pessoas assim públicas, darmos essa satisfação ao povo, enfim, à sociedade. Pergunto, doutor Ascul e doutora Ana, é com shows pirotécnicos que vai se resolver o problema social de São Paulo, maiormente nesse aspecto? Absolutamente que não. Porque... Por exemplo, cantores... Não, porque o problema é biopsíquico-social. Ótimo. É muito grave. Não é mascarando. E o que resolve, excelência, é o que essas clínicas propõem. A disciplina. E fazer com que o paciente consiga viver novamente sem a substância. Mesmo também aqueles que são compulsivos sexualmente. Sim. Que fazem da lubricidade, a astúcia, o engodo, também é uma forma de ser obsessivo e não tem um Mas controle. esses shows pirotécnicos não há necessidade. Não até tem influência. Piora a situação. Piora a situação, porque muitos que estão fazendo shows lá também são químicos dependentes. A senhora, como profissional dessa espécie, né, a senhora concorda com essas palavras do Dr. Ascul? Concordo com o Dr. Ascul e acrescento que seria assim, extremamente importante. Hoje a gente passa por um fenômeno de negação, né? Só que o prejuízo ele vai vir a médio e longo prazo. Sim. Né? Nós, se pensarmos na questão da Cracolândia, né, a médio e longo prazo nós teremos população que hoje a gente consideraria economicamente ativa, né, sem estar executando, né, sem estar desenvolvendo a questão. E é um enorme prejuízo à nação. Por isso essa parceria, ela vem resgatar e tornar este homem novamente produtivo. Muito bem, eu tenho uma pergunta mais específica para isso agora. Eu faço aos dois, né? Em complemento àquilo que nós estamos falando. Farmacodependentes ou drogados significa atrativo para a proliferação dos traficantes, tornando-os caso de polícia? Sem dúvida. Porque quando houver o consumidor, efetivamente existe o traficante. É crime, como Vossa Excelência escreveu muito bem, um crime complexo, plurissubsistente. Há vários núcleos do tipo. E o doente da droga, ele tem outras doenças, como, por exemplo, doenças que há muito tempo foram extintas. Sim. Doenças como esquistossomose, malária, problemas do fígado, problemas cardíacos. Quer dizer, não é, por exemplo, ir lá fazer uma cirurgia do apêndice e você vai para casa. Claro. Não. O doente, ele é físico, psíquico, doente. Então, estas clínicas fazem um sucesso porque limpam por dentro e limpam por fora. O senhor que é um profissional do direito, eu vou complementar essa pergunta ao senhor especificamente, depois eu quero ouvir a doutora. Então, a lei que transformou o artigo 28, a lei especial, que o senhor muito bem conhece, está correta, ou seja, tratamento para aquele que consome a droga. Tratamento
certo? O tratamento. Mas não depende de uma proposição jurídica. Não. Entram áreas técnicas. Era onde eu queria chegar. Exato, Excelência. Muito bem. E, doutora? Nós trabalhamos com uma multidisciplinaridade, né? Então, a psicologia, a enfermagem, o serviço social extremamente importante, acrescento as próprias outras patologias, né? Da saúde mental, esquizofrenia, transtornos de humor. Isso é grave, né? Isso é muito sério. Então, a gente precisa ter, sim, os métodos de prevenção e, com certeza, acaba, né, não alimentar mais os E eu acrescento marginais. também, a doutora, a laborterapia. A laborterapia. Porque sai um profissional tecnicamente formado dessas clínicas. Claro. Então, quer dizer que, sem dúvida nenhuma, é a prevenção, o tratamento e a educação daquele que mais precisa ser ajudado. Isto é, o doente físico e psíquico que é compulsivo e obsessivo? Sem dúvida. E eu repito que está no meu livro, o preço da paz é a constante vigilância preventiva. É verdade. O preço da paz e da liberdade também. Sem dúvida, Excelência. Não é? O preço da liberdade é também a eterna vigilância. Depois que o mal está feito, fica difícil reparar ou irreparável. É verdade. E eu gostaria de só acrescentar pois não, que doutora. todo o trabalho é para colocar vida nesses cidadãos. Né? Sim. A prevenção no sentido de dar vida novamente e querer a essas ter pessoas. vontade de viver. Sim. Mas o Estado tem ajudado essa gente toda que está por aí? Excelência. Eu faço uma pergunta, essa pergunta até eu diminuir o tom da minha voz, porque é um constrangimento só. Constrangimento para mim como membro da sociedade, como também conhecedor do direito. Às vezes eu fico bastante preocupado porque eu não vejo o Estado, os governantes se interessarem como devem nesse problema. O problema é cultural. Sim. Porque o que é o Estado, se não todos nós da sociedade? E, infelizmente, os políticos corruptos, após a queda do Império, criaram culturalmente uma sociedade brasileira corrompida. É verdade. Porque você é fruto do meio. E tem que ter essa consciência que vale mais do que os tesouros dourados, que cada um tem que dar a sua contribuição, porque a sociedade jurídica e politicamente organizada somos nós. É verdade. E o mais humilde servo tem que ser o governante. Muito bem, muito bem. Esse procedimento é controlado, que nós estamos tratando aqui, curando o doente, colocando um fim ao crime organizado, Sem tráfico dúvida. de vendas, explorações criminosas de todas as espécies, em âmbito nacional e internacional. Perfeito. Correto? Nós, da Polícia Judiciária, precisamos das clínicas que venham auxiliar, porque o traficante, o criminoso, aquele que destrói a família, vai ficar conosco. É verdade. Com a polícia, sistema prisional e o Poder Judiciário representado por Vossa Excelência. Agora, o paciente precisa ser ajudado, resgatado. E é possível. É possível porque eles fazem milagres. Sim, é Aquilo possível. que o Estado sozinho não vai poder fazer. Então, sozinho, o Estado não vai fazer. O indivíduo sozinho não vai fazer. As instituições sozinhas, privadas, não vão fazer. Mas juntos faremos. Muito bem, certamente apontar o problema nos levará ao senso crítico e, finalmente, projetarmos uma solução com ideias que podem valer mais do que toda essa parafernália idealizada no mau sentido pelos nossos governantes. Eu não sei se vocês concordam com o que eu falei, mas... Claro, porque o governante, como dizia Platão, é fruto dessa sociedade. Ele sai do meio dessa sociedade. Se você tem uma sociedade, um ser humano evoluído espiritualmente, moralmente, assim serão também os governantes. Muito bem. Doutor, agora especificamente para a senhora, doutora Ana, o que significa Good Master? Good Master significa bom mestre. Bom mestre. Bom mestre. Né? E aí eu gostaria depois de estar convidando o meu colega
a vir falar da instituição Centro Terapêutico Good Master. A sua sugestão já foi deferida. Deferida. Eu quero, então, me dirigir a você, caro telespectador, dizendo que agora, no segundo bloco, você aguarde, porque nós vamos conversar com o doutor Francisco Aparecido de Souza. Ele é uma pessoa que tem muito a nos falar, porque a idealização toda partiu dele, desse projeto de clínicas específicas para atender toda esta, posso chamar de mazela, que existe na nossa vida, porque são comportamentos que nós não pedimos para que existissem, mas eles nascem, como diz bem a doutora, através de um problema interior da pessoa, é isso? Exatamente. Muito bem. Eu queria, doutora, fazer uma entrega para a senhora de um CD de um querido amigo meu, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Carlos Henrique Abrão, que ele agora se candidata à vice-presidência do nosso tribunal. Então eu gostaria que a senhora desse uma olhadinha. E também o livro Crime Complexo, de Silvio Ranieri, a tradução é minha, e a Quartier Latam, ela gentilmente idealizou também a publicação. Está aqui, tá bom? Muito obrigada. Então você não saia daí, aguarde, porque agora nós vamos entrevistar, após o intervalo, esse famoso doutor Francisco Aparecido de Souza. Portanto, aguarde, hein? Já retornaremos. É um pulinho. Até já. Olá! Hoje continuaremos a falar sobre fazer uma escolha. Crianças inseguras que normalmente esperam que seus pais decidam por eles o que fazer, dizer, pensar, sentir e agir, essas crianças podem manterem-se reféns das escolhas alheias quando não contam com a presença dos pais e dos cuidadores, o que pode ser bem perigoso, dependendo do grupo com que estejam se relacionando. Em casos extremos, os pais evitam que os filhos saiam sem a sua presença, sob a alegação de que eles são muito imaturos e não sabem se cuidar sozinhos, e por isso correm muito mais risco de se machucar. E eles estão corretos nessa análise de cuidadores zelosos, apenas esquecendo que poderão, a qualquer momento, desenvolver essa competência em seus filhos, a partir de pequenas decisões que poderão tomar dentro de casa, como, por exemplo, opções para a criança decidir. Está frio na casa da madrinha, é um critério. Você acha melhor levar 1 ou 2 casacos? Uma tomada de decisão. Comer sobremesa antes do almoço, como aconteceu ontem, é um fato. Fará com que você consiga almoçar depois? O que você quer fazer? Decisão. Se você não almoça, o que acontece depois? É uma análise de um cenário. O que você acha melhor fazer então? Normalmente a criança começa a experimentar a tomada de decisão e realizar escolhas diante de situações por meio de comparações binárias, em que ela poderá classificar possibilidades com base em 2 opções e pouco critério de análise. Esse é um processo cognitivo simples e extremamente útil, como os exercícios anteriores citados. Por meio da aprendizagem, a criança poderá aprimorar a sua capacidade de apurar informações relevantes para o cérebro, processando melhor as suas escolhas. O Kid Coach auxilia os pais a não colocarem suas expectativas de sucesso pessoal em cima das realizações e formas de ver o mundo de seus filhos. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Agora, no segundo bloco, conversando com o doutor Francisco Aparecido de Souza. Quem é o doutor Francisco Aparecido de Souza? Eu faço questão que ele mesmo diga, porque se eu falar, não tem validade, sustentabilidade nenhuma, mas ele falando é outra coisa, você vai verificar, porque ele viveu o problema.
ele estava nas ruas, ele estava ativo, não é, verificando aquilo que ia fazer em prol do cidadão brasileiro. Ser humano, primeiro lugar que ele qualificou. Doutor Francisco, prazer enorme em tê-lo aqui nesse programa de hoje. Então eu queria que você respondesse e se identificasse. Ok. Primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né? É muito importante estar aqui hoje, pois nesses 14 anos que eu trabalho diretamente com essa população de droga-dependência, moradores de ruas, e a gente tem muito pouca voz, na verdade. As pessoas... Você diz pouca voz no local? Em geral. Então, para divulgar o nosso trabalho, para ser apoiados, né? Assim como o doutor Ascu aqui, que é uma pessoa que sempre tem dado um apoio para a gente, já tem encaminhado pacientes, um apoio moral mesmo nesta causa. O senhor perguntou quem sou eu, né? Eu sou o Francisco, eu trabalho há 14 anos. Comecei com um programa com moradores de rua, eu juntamente com uma outra senhora, que hoje falecida, a doutora Henrica, né? Na cidade de Vinhedo. Tinham muitos moradores de rua, por ser uma cidade rica, o pessoal procurava, sim, né? Porque pela facilidade, estar nas ruas para... Enfim. E não tinha nenhuma política, na verdade, para ajudar aquelas pessoas. E tinha lá uma política que era pegar aquela população, colocar numa Kombi e deixar aqui na Grande São Paulo. E depois de um tempo eles retornavam para a cidade. E aí eu tive esse convite, comecei nesse projeto, né? E começamos no tratamento, num espaço onde tinha primeiro a desintoxicação deles, a orientação, tínhamos a parte de disciplina, com o tempo trabalhamos a questão da ressocialização desses pacientes que não tinha ninguém. A princípio não tinha ninguém, mas conseguimos descobrir familiares em outros estados, conseguimos... E vocês foram fazer as pesquisas direto? Direto, conseguimos, sim, ver que tinha familiar em outros estados e começamos a devolver essas pessoas de uma forma humanizada para os seus estados, que voltaram a produzir, outras foram inseridas no mercado de trabalho, e, enfim, tivemos um grande sucesso nessa questão com os moradores de rua. Foi onde eu vi a necessidade de continuar com o trabalho. Era uma proposta para eu ficar 6 meses e eu já estou há 14 anos. Ótimo, muito bom. E de lá para cá tratamos moradores de rua, cientistas, que já passou conosco. Então são uma grande população que policiais também. Policiais, já tive alguns policiais internados em tratamento conosco. Advogados. Advogados. Enfim, hoje tratamos uma grande leva das pessoas afetadas por esse mal, que é a dependência química, que é o álcool e drogas, como o pessoal falou anteriormente aqui, as comorbidades e outros transtornos que está associado hoje, né? E, enfim, hoje, sim, conseguimos tratar essas pessoas, né? Evitando a questão do suicídio, que também é muito frequente nesse... Isso é frequente, né? Muito. Muito bem. Francisco, eu queria que você, então, externasse ao telespectador agora, porque esse é um assunto importante, porque às vezes quando nós assistimos pela televisão aquela parafernália, não é, de soluções imediatas que não acontecem absolutamente nada, não é, nós ficamos preocupados, porque se trata de seres humanos que a gente deve também atender. Eu gostaria que você explicasse, então, ao telespectador como que surgiu, não é, esta clínica que você tem. Você tem uma clínica, não tem? Chama-se... Good Master. Good Master. Eu perguntei para a doutora e ela me respondeu exatamente da forma como você colocou agora. Good Master. E Good Master significa também um apoio a esses dependentes, não é? Explica para a gente, por favor. Então, a Good Master surgiu com essa ideia... Após 14 anos, né? Isso, para ajudar a não só o indivíduo, o dependente, mas também os seus familiares. A instituição hoje já tem um trabalho bem abrangente, que trata o, sim, paciente,
o familiar, porque também é muito afetado pela a dependência. Então, são famílias inteiras que ficam sem estrutura nenhuma, emocional, algumas até financeira que o uso leva, né? Então, a Good Master hoje faz todo esse trabalho. Ajudar o paciente, ajudar a família e, enfim, a sociedade como um todo, né? Que esse paciente, a família estruturada, ela vai produzir melhor, vai ajudar outras pessoas e essa pessoa também. Então, o objetivo nosso hoje é realmente contribuir com a sociedade como um todo. Quando eu estava nesse projeto, Morador de Rua, eu tinha uma visão que eu queria que esse projeto criasse, se tornasse nacionalmente viável, sabe? Eu até procurei alguns, na verdade. Sim. Apoio que patrocinasse ou financiasse para que essa ajuda chegasse em todos os cantos. Porque São Paulo é uma região afortunada, né, que tem bastante opções de tratamento e tudo. Mas alguns cantos mais pro fundão aí não tem nada ainda. As pessoas, tem famílias inteiras que estão sendo destruídas, não sabem o que fazer, não tem pessoas preparadas para ofertar uma ideia, uma saída. E, enfim, e a minha ideia, eu gostaria muito de poder difundir nacionalmente mesmo, tá ali de alguma forma contribuindo com essas pessoas. E você não teve respaldo de ninguém? De ninguém, dentro da política. E como é que vocês fazem? Vocês projetam uma situação e vocês cuidam do paciente de uma forma a levá-lo ao retorno da realidade anterior? Então, a gente trabalha como reabilitação, recuperação. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Alguns prejuízos não tem como, vai permanecer. Alguns prejuízos físicos, alguns prejuízos financeiros, alguns prejuízos sociais, familiares que vai ficar. A gente tenta trabalhar com a pessoa daqui para frente. Sim. O que ele pode fazer daqui para frente? Então, como que ele pode ter uma vida digna? Sim. Longe do vício, longe da dependência, longe da... Enfim, porque alguns, infelizmente, acabam até entrando para criminalidade mesmo, né? Sim. Para obter e consumir a substância, né? Então, a ideia é trabalhar essas pessoas para que ela, daqui para frente, possa voltar a ser um membro produtivo da sociedade, que ele ganha o seu espaço mesmo. Eu sou membro... Seu espaço da sociedade. Eu sou membro aqui também que eu participei da fundação aqui do grupo Faces e Vozes do Brasil. Ele é um grupo que vem ajudar essas pessoas, dar voz a essas pessoas, recuperando, que elas têm valores, que elas têm direito hoje de produzir, ser respeitada, enfim. Autoestima, os motivadores. Então eu faço voz. Mostrando que essa pessoa é importantíssima para a sociedade, porque ela tem um talento dentro dela. Ela tem uma força infinita dentro dela. Tem. Só falta ser descoberto. Só falta um estímulo, né? Perfeito. Um empurrãozinho. É um estímulo, Isso. exatamente, que esta associação, é uma associação ou é uma... Ela é a Good Master, ela é empresa mesmo. É uma empresa. É empresa. Vocês acolhem essas pessoas e dão o caminho certo, cuidam delas, mas... Isso, nós pegamos hoje as pessoas, desde morador de rua a pessoas que estão... Hoje eu tenho alguns professores internados comigo. Hoje eu tenho... Quem mais? Alguns funcionários de empresas que estão internados conosco. Temos médicos internados em tratamento conosco. Então, desde o morador de rua que não tem formação acadêmica nenhuma, a médicos... Muito bem, agora eu pergunto a você, porque eu tenho certeza que o telespectador está curioso em querer saber como é que você faz para sustentar tudo isso. Você tem pessoas que trabalham com você, são voluntárias? Não, hoje a minha equipe inteira ela é contratada. Hoje vivemos, a instituição vive com os recursos das mensalidades pagas, né? Vocês têm mensalidades. Isso, tem um valor. Está tudo registrado, tudo direitinho. Tudo. É legal. Tudo legal, tudo com nota fiscal, enfim. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Controlada pelo Corém, Ministério Público. Registro no Conselho Regional de Medicina. Então tem essa equipe toda contratada. Trabalhamos
por escolha própria, algumas vagas sociais, então tem lá pacientes que não pagam nada, por escolha nossa mesmo, em estar acolhendo, né? E quando vem via prefeitura, que está raro hoje, né, a prefeitura custeia, né? Mas hoje está assim, muito difícil. Hoje, na verdade, que eu não tenho... Então, agora eu vou fazer uma pergunta direta a você, gostaria que você me respondesse, se possível. Por que os governantes não fazem parcerias público-privadas com clínicas sérias como esta, que eu estou vendo, que ela transpira seriedade, que realmente dão conta do recado com eficiência? Por quê? Eu acredito que, primeiro, falta de vontade. Parece que não... Mas falta de vontade de ajudar o próximo, de, naturalmente, combater esse problema crucial que essas pessoas vivem? Infelizmente, é o que me parece. Não falta vontade de ter bons projetos políticos. Eu, como já fui conselheiro de um conselho de drogas também, a gente elaborava um plano de políticas públicas para o município e na hora de executar nem os 5% era praticado, que daria para recuperar. Nós tínhamos intenção de um projeto bacana, gratuito ainda, a parte da prevenção para o município, e era só ceder os espaços, e você não faltava vontade, na verdade. Então você ficava ali o ano todo elaborando um plano de política pública e chegava na hora de executar, não tinha o apoio de quem deveria. De quem deveria apoiar. Exatamente. Aí você faz todo o trabalho de base e tem que deixar ele engavetado, porque você não consegue. Muito bem, doutor Ascô e doutor Francisco, diante de tudo que foi dito aqui, transferir o problema resolveria ou só aumentariam os traumas, gerariam mais problemas para o paciente e para a sociedade? Sem dúvida. E eu quero, inclusive, dar um testemunho aqui, excelência, que a fonte do direito é o ser humano. Sim. Só existe o direito porque existe o ser humano. Existe é o bem maior. Não adianta bens materiais, porque não é questão financeira. Este problema de estresse, uma depressão, não é uma questão financeira. Não. O dinheiro você produz. Não. Mas a pessoa, muitas vezes, começa com um pequeno desvio e aquilo vai por escalada. Certo. Então, a pessoa precisa, muitas vezes, já no início, ser orientada. É a prevenção e a educação. E mostrar que nos recônditos do recesso da mente subliminar há um registro. E esse registro tem que ser trazido para o consciente. E com a autodisciplina, esta pessoa vai descobrir o talento que ela é. Porque nada se repete. E só existe. A saúde é a razão de tudo. O ser humano é a razão de tudo. É verdade. Por isso que esta parceria é essencial para acabar, inclusive, com o crime organizado que vem da comunidade internacional. Muito bem. E, finalmente, não é só o drogado. Muitas vezes, uma pessoa vai lá fazer um retiro, porque é na natureza. Como dizia Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E a verdade está na natureza e suas leis primordiais. Muito bem, doutor Ascô, doutor Francisco, a psicologia explica, mas vocês entendem que ela por si só não teria a força suficiente de resolver todos os problemas de saúde? É óbvio, porque a consciência vale mais que os rubis. E a pessoa, tendo esse contato... Concordo plenamente. Com a natureza, com a vida urbana, ele vai saber distinguir. O que é da sociedade é a mentira. O que é da natureza é a verdade. Verdade. E o que é a ciência, senão o homem observando a natureza? E tudo sustentável. Lá tem esporte, lazer, religiosidade, enfim, tudo para promover uma vida não só digna, mas o Estado cumprir a sua função de justiça social e não só justiça distributiva. Um sustentáculo para a devida recuperação. Claro. Por que é o Estado, se não a sociedade jurídica e politicamente organizada? Quem ganhará por certo é o Brasil, que é uma terra infinita, terra dadivosa. É verdade. O que nós temos aqui, o mundo não tem. Agora, não adianta sem o ser humano. Doutor Ascô, tendo em vista que o programa Direito e Justiça em Foco
procura sempre, caro telespectador, sabe disso, colaborar com a solução do problema, eu pergunto, rapidamente me respondam. Pois não. O que é que resolve esse problema? O que resolve é você, cidadão que está aí, não fazer um desatino. Venha procurar uma destas clínicas que você vai ser atendido com amor, pureza e justiça. Respeito à sua dignidade. E você, caindo o véu dos olhos, você vai poder fazer milagres. Vai se tornar um agente multiplicador também. Venha procurar essas clínicas. Você é importante. Não é, Francisco? Exatamente. Muito bem, bem colocado, não é? Porque esta última fase final do tratamento do paciente é de restaurar a sua capacidade. Claro. Correto? Não pratique o suicídio, porque isso não vai resolver o seu problema. Claro. Muito bem. É isso, desembargador. Muito bem. Este programa, ele mostra o problema, ele denuncia, mas mostra a solução também. Muito bem. Como foi feito no bloco anterior, eu vou presentear aqui ao meu caro e respeitadíssimo Francisco com um CD do meu colega desembargador Carlos Henrique Abrão, que é candidato à vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Está aqui. E também um livro de minha autoria, O Crime Complexo. O autor é o Silvio Ranieri, mas eu fiz a tradução e a Quartier Latin publicou o livro. Está aqui entregue para o senhor. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Agora, as considerações finais rapidamente. Muito rapidamente. Um e outro. Bom, o doutor Ascu, o que quer é tão somente ser útil a todos, excelente. Eu, como delegado de polícia, nós, como delegados de polícia, somos... E um excelente delegado de polícia. Muito obrigado, excelência. Magistrados na segurança, auxiliares Sim. de Vossa Excelência, que são os titulares do Poder Judiciário, que diz o direito contra ricos, pobres, governados e governantes. E Vossas Excelências poderão aplicar as medidas de segurança, porque estas clínicas Sim. poderão realmente reeducar aquele que tem algum problema de insanidade física e mental, e poderá ser uma absolvição imprópria Muito bem. com as medidas detentivas. Muito bem. Francisco? Eu queria agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade e também deixar aqui o convite, né, para você. Eu estou colocando algumas imagens da sua clínica do programa. É viu? paradisíaca. É. É um espaço bacana e que vocês possam ir lá conhecer, fazer uma visita. A ideia e a vontade já está lançada. Exatamente. Correto? Corretamente. A ideia e a vontade. Isso é muito importante. E você atenda, por gentileza, essa solicitação do doutor Francisco Aparecido de Souza. Eu encerro o programa de hoje com a citação, mais uma citação de Luigi Pirandello. O homem, digno do nome de homem, parece-me que todas as manhãs se encontra ao lado do dia que começa, o que não destrói sistematicamente o passado, nem abandona a luta em face do futuro. Quero agradecer mais uma vez a presença do querido amigo Dr. Marco Antônio Ascu, da doutora Ana Lúcia Martins e do Dr. Francisco Aparecido de Souza, que deram elevada relevância ao tema proposto, e acrescentar que a função do Estado, nesse caso, é exercer o controle das clínicas conveniadas, isto é, controle de natureza policial no tocante constatar permanentemente se as clínicas estão realmente cumprindo ou se desvirtuando das suas funções dentro das formalidades legais e de saúde privada e pública. Na esperança que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado.
my food.